Às vezes, o universo envia sinais tão silenciosos, tão sutis e tão profundos que somente aqueles com a mente verdadeiramente desperta conseguem perceber. Não são mensagens escritas, não são vozes audíveis, não são coincidências jogadas ao acaso. São símbolos, mensageiros, reflexos do que acontece dentro de nós. O universo sempre falou assim, por meio de metáforas vivas. E, recentemente, um desses sinais cruzou o nosso céu carregando uma história mais antiga do que qualquer civilização humana, talvez mais antiga do que qualquer registro da nossa própria galáxia. Seu nome é 3I Atlas, mas, no fim das contas, o nome não importa. O que realmente importa é o que ele representa, porque na prática ele não veio do nosso sistema, não nasceu perto do nosso Sol, não cresceu sob as mesmas leis que moldaram os planetas daqui. Ele é um viajante interestelar, um visitante de lugares tão distantes que nossa mente racional não consegue compreender. E, ainda assim, por um breve instante, ele passou diante dos nossos olhos, como um lembrete vivo de que aquilo que carregamos dentro de nós também pode ter vindo de muito longe. Imagine um objeto que viaja por bilhões de anos, não milhares, não milhões, bilhões. Imagine um fragmento de algum mundo antigo, talvez de uma estrela extinta, talvez de um sistema que já nem existe mais. Um pedaço de matéria que atravessou eras inteiras, cruzou a escuridão absoluta, suportou colisões, congelamentos, violência, calor extremo, expansão, contração, silêncio e solidão. Ele navegou sozinho por tanto tempo que talvez nem se lembrasse mais de onde veio, se é que cometas lembram. Mas tudo isso faz parte da beleza do símbolo. Porque, naquele momento em que entrou no nosso céu, todos nós sentimos alguma coisa. Mesmo que não com consciência, sentimos. Porque ele carregava dentro de si um espelho simbólico, psicológico, espiritual, um espelho que reflete não o que está no alto do céu, mas o que está profundamente guardado dentro de nós. Assim como o 3 Atlas, você também carrega dentro de si fragmentos antigos. Mas, no seu caso, esses fragmentos não são gelo, poeira e pedra. São crenças, ideias, programações mentais, palavras que você ouviu quando era criança, medos que você aprendeu antes mesmo de saber que estava aprendendo, convicções que não são suas, mas que orbitam sua mente como se fossem, crenças que vieram de outra época, de outra geração, de outra consciência. E da mesma forma que esse cometa viajou bilhões de anos, algumas das crenças que você carrega viajaram décadas ou até séculos, até chegarem até você. Carl Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência permanece nos controlando como destino. Napoleon Hill dizia que tudo começa pela mente. Earl Nightingale afirmava que nos tornamos aquilo que pensamos repetidamente. E Bob Proctor explicava que crenças são programas e que programas podem ser reescritos. O 3i Atlas, com toda a sua jornada misteriosa e ancestral, representa exatamente isso. Algo que entrou na sua vida, permaneceu sem ser questionado e influencia seu caminho mesmo sem pertencer verdadeiramente a você. Ele é um símbolo daquilo que você carrega, mas que não é seu. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Quantas das suas crenças mais profundas realmente nasceram da sua experiência pessoal? Quantas delas você escolheu? Quantas delas você questionou antes de permitir que definissem seus limites? A maioria das pessoas nunca faz essas perguntas. Vivem a vida inteira guiadas por ideias que foram colocadas dentro delas,
antes que pudessem compreender o impacto que essas ideias teriam. Muitas vezes, você ouviu pessoas dizendo que você não era capaz, que não merecia, que não devia tentar, que não era bom o bastante, que certas coisas não eram para você. E essas palavras grudaram na sua mente como poeira cósmica grudada na superfície de um cometa viajante. E, assim como o 3i Atlas carrega marcas de bilhões de anos de viagem, você carrega marcas emocionais e psicológicas de décadas, talvez de gerações inteiras, talvez de uma linhagem familiar inteira que nunca questionou seus próprios limites e te passou isso como herança. Agora, pense em como um cometa viaja. Ele segue, ele atravessa, ele passa. Ele não deveria se fixar. Ele não deveria ficar orbitando eternamente um sistema que não é o seu. Mas algumas crenças que entram em você fazem exatamente isso. Chegam como visitantes, mas permanecem como residentes. Entram como mensagens temporárias, mas se tornam leis permanentes. Aparecem por um instante, mas colonizam sua mente por anos. E você, muitas vezes sem perceber, começa a viver em torno dessas crenças da mesma forma que planetas orbitam uma estrela. Você gira em torno delas. Você organiza sua vida em função delas. Você evita oportunidades por causa delas. Diminui seus sonhos por causa delas. Se priva de um futuro melhor por medo de desrespeitá-las. Você começa a viver como uma extensão das crenças que aprendeu, não como uma expressão da consciência que realmente possui. Carl Jung dizia que os símbolos são a linguagem mais profunda do inconsciente. E o 3i Atlas é um símbolo. Não importa a ciência, não importam os números, não importam os dados técnicos. No contexto do seu despertar, ele é a representação visual de algo que você precisa entender com urgência. Há coisas muito antigas dentro de você que não deveriam mais estar aí. Há crenças interestelares orbitando sua mente, crenças que foram colocadas dentro de você quando você nem sabia se proteger, crenças que você herdou sem perceber, crenças que viajam dentro de você há tanto tempo que parecem naturais, mas não são. E assim como esse cometa entrou no nosso céu apenas por um instante breve, essas crenças também deveriam ter entrado e saído, mas por algum motivo ficaram, se instalaram e começaram a te definir. Agora, permita-se visualizar uma cena, uma noite tranquila, escura, silenciosa. O céu completamente limpo. Você olha para cima e no meio da escuridão uma linha luminosa corta o horizonte. Não é uma estrela cadente, é algo mais profundo. É um visitante do desconhecido. Um viajante ancestral que não pertence a esse sistema, mas que, por algum motivo, entrou no seu campo de visão. É impossível olhar para algo assim sem sentir duas coisas ao mesmo tempo: pequenez e pertencimento. Pequenez, porque o universo é vasto demais. Pertencimento, porque, no fundo, você reconhece que também faz parte desse universo. E que, assim como aquele cometa, você também está em jornada. Uma jornada interna, uma jornada de autoconhecimento. Uma jornada para descobrir quem você é quando remove tudo o que é antigo, tudo o que é herdado, tudo o que é imposto. O 3i Atlas atravessou eras inteiras para aparecer diante de nós. Mas você também atravessou muita coisa para chegar até aqui. Talvez você tenha passado por dores que ninguém conhece. Talvez tenha enfrentado dúvidas, fracassos, medos silenciosos. Talvez
tenha se sentido perdido mais vezes do que admite. Talvez tenha carregado culpas que não são suas. Talvez tenha aceitado limites que nunca questionou. Cada uma dessas experiências deixou marcas em você. Marcas que influenciaram sua visão de mundo, influenciaram seu comportamento, influenciaram aquilo que você acredita ser capaz de fazer, influenciaram o modo como você se enxerga e, principalmente, influenciaram a narrativa que você conta para si mesmo quando ninguém está ouvindo. Mas e se essas crenças não fossem suas? E se essas limitações não fossem reais? E se tudo isso fosse apenas poeira antiga, acumulada, viajando pelo seu espaço mental sem propósito? E se você estivesse prestes a se libertar exatamente como um cometa que deixa um sistema e retorna ao vazio, pronto para seguir novos caminhos? Os estoicos acreditavam que a mente só é verdadeiramente livre quando não está mais presa ao que não pode controlar. E você não pode controlar o passado. Não pode controlar aquilo que te ensinaram quando era pequeno. Não pode controlar as palavras que ouviu, mas pode controlar o que faz com isso hoje. Pode decidir se deixa essas crenças orbitarem você ou se as libera para fora da sua vida. O que te impede não é a realidade. O que te impede é a narrativa que você repete para si mesmo. E essa narrativa foi escrita muito antes de você aprender a escrever. Escrita por pais, professores, amigos, traumas, experiências mal interpretadas, expectativas sociais, erros antigos e medos emprestados. Mas você pode reescrever essa história. Você pode romper com crenças interestelares que orbitam sua mente. Você pode quebrar ciclos que parecem eternos. Você pode decidir, hoje, que aquilo que você carrega não precisa mais definir o que você se torna. O 3i Atlas não pertence ao Sol. Ele apenas passa. Da mesma forma, muitas das suas crenças não pertencem a você. Elas apenas passaram pela sua vida e ficaram presas. Mas agora é hora de soltá-las. É hora de deixá-las partir. É hora de observar aquilo que te limita, sob a luz do autoconhecimento, e permitir que se dissolva. Quando o cometa se aproxima de uma estrela, o calor expõe tudo o que estava oculto. Quando você se aproxima da verdade sobre si mesmo, a consciência expõe tudo o que estava escondido na sua mente. A luz revela. A consciência liberta. Você está aqui, ouvindo essa mensagem, porque sente que existe algo dentro de si pedindo mudança. Uma parte profunda de você sabe que já carregou peso demais. Sabe que já se diminuiu demais. Sabe que já viveu tempo demais com ideias que não são suas. Uma parte de você quer evoluir, quer performar em alto nível, quer se sentir livre, claro, presente, consciente, quer viver com autonomia e propósito. Essa parte de você é a chama interna que nunca se apagou, por mais que as crenças antigas tentassem abafá-la. O despertar da mente não acontece quando você aprende algo novo. Acontece quando você desaprende o que não serve mais. Quando você deixa ir o que não pertence a você. Quando você se liberta dos cometas internos que orbitam seu ser. Quando você para de viver segundo ideias emprestadas e começa a viver segundo sua própria consciência. Quando você entende que não foi criado para carregar fragmentos de outras épocas, de outras pessoas, de outros sistemas. Quando você percebe que sua vida só começa de verdade quando você para de repetir padrões antigos e decide criar sua própria órbita. O 3i Atlas cruzou o nosso céu para te lembrar disso, para te mostrar que nada que chega até você, por acaso, precisa permanecer.
para te lembrar que aquilo que viaja dentro de você pode partir, para te mostrar que você também pode mudar sua trajetória. Agora, a pergunta é simples: você vai continuar carregando ideias tão antigas quanto um cometa interestelar? Ou vai permitir que o despertar comece? Se este vídeo tocou você, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações e comente aqui embaixo algo que você quer transformar dentro da sua mente. Sua participação ajuda a expandir essa mensagem para mais pessoas que também precisam despertar. E lembre-se, o próximo a atravessar uma nova órbita é você.